Então, assim, as pessoas imaginam Suíça que é um mundo colorido, onde os elefantes cor-de-rosas voam. E não é nada disso. A Suíça é um país difícil para a imigração. Nada vence Não. o resultado. Um país super agressivo na hora que você chegou por lá. Muito difícil. Ninguém te apoiou. Ninguém. Falou assim, vou dar micro resultados que em algum momento vai virar. Fala galera, sejam bem-vindos à segunda temporada do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as empresas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo, founder e CEO da Fito, agência de Brand Experience focada em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje a conversa é com uma convidada que veio de outro país, atravessou continentes usando a educação como passaporte. Diretamente da Suíça, eu recebo a Natália Mondelli, empreendedora global, fundadora de escolas de negócios, tem um trabalho incrível com ONGs, eventos, projetos, enfim, uma série de coisas que conectam o Brasil à Europa. A Natália já ensinou e empreendeu em 3 diferentes continentes e hoje vai dividir com a gente o que educadores, empreendedores e produtores de evento podem aprender com quem vive a comunicação na prática, todos os dias, em várias línguas e culturas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui conectada com você, com tanta sinergia, né, que nós temos em vários segmentos de negócios. Exato. Muito bom. E a Natália também é sócia lá do Clax, o nosso grupo de empresários do Flávio Augusto, do Jorge Jota e do Caio Carneiro. O grupo mais forte de empresários do Brasil. Muito bom. Nath, eu sempre gosto de começar perguntando como você marca. Como eu marco? Eu acho que você falou na minha apresentação. Eu marco através da educação, dessa paixão que eu tenho de aprender, né, de ter a humildade de sentar na cadeira de aluno para aprender e poder me qualificar cada vez mais para poder ensinar, levando em conta sempre a empatia e a forma quando eu consigo realmente transmitir aquele conhecimento ou aquela experiência para quem está querendo aprender comigo. Esse movimento todo, né, gente? Quem não está assistindo, a Natália tem um poder especial que é de se conectar com as pessoas, realmente esse movimento todo de empatia. E é uma coisa super interessante, né, participar e estar próximo, realmente a gente entender como os negócios são construídos através de relacionamento. Acho que isso é um grande superpoder seu. Isso, e acho que a palavra-chave para isso também é a empatia e também a lealdade, porque quando você encontra realmente uma pessoa que pode ser um potencial parceiro, ou um cliente, ou um fornecedor, hoje em dia eu vejo que está muito prostituído também o mercado nesse sentido. Então a lealdade te ajuda a criar pontes e conexões sólidas, e aí vai multiplicando, né, o Muito canal de bom. indicações. E o canal de indicações, a gente pode falar um pouquinho disso. Mas aí olhando para esse trabalho todo, né, que você estudou fora desde pequenininha, fez um movimento mundial, né, conheceu diversos países. Quando você entendeu que reputação e a questão de valor de negócio andam juntos para construir autoridade fora do país, porque é muito difícil a gente construir autoridade, brasileiros fora, né, ainda mais na Europa. Como você falou, a primeira experiência que eu tive sozinha no exterior foi com 11 anos. Eu fui me lembrar disso, porque a vida vai passando, né. Eu fui raciocinar e entender, interiorizar isso, do quanto isso significou na minha vida, quando eu escrevi o livro. E aí eu fui, né, qual foi a minha primeira experiência? Aí eu fui com 11 anos que eu me vi sozinha do exterior. Foi uma viagem a turismo, né, lógico. Mas eu fico também admirada dos meus pais de terem deixado ir tão cedo para outro país me aventurar sozinha, né. Nossa senhora. E fazendo essa linha do tempo até a minha chegada na Suíça, que é o último país que eu morei e moro até hoje, já faz 15 anos. Quando você fala de autoridade, da importância, né, de ter esse reconhecimento da sociedade local e da gente chegar lá começando realmente, não diria nem começando do zero, mas de um -10. Porque você às vezes chega num país, eu já enfrentei várias adaptações em vários países. Por exemplo, quando eu morei na Itália, eu ainda também não falava italiano. Quando eu fiz faculdade em Buenos Aires, eu também não falava espanhol. Ou nos Estados Unidos, também não falava inglês.
E na Suíça foi a mesma coisa. Quando eu cheguei na Suíça, eu já falava 4 idiomas, só que lá é o alemão. E eu já tinha idade, né, eu já sou uma senhora, e para ir em 3 anos. E quando eu mudei para a Suíça, eu estava com 37. E aprender alemão não é tão simples. Não é tão simples, então mentira, 27 para 28 anos. Não foi tão simples quanto foi aprender o inglês ou o espanhol para mim. Então eu sempre falo que a gente, começa do -10, vamos supor. Imagina você estar num país onde você não entende a placa de trânsito, o que está dizendo, a chegada e a saída, então você volta realmente da estaca zero, que eu falo de uma alfabetização daquele idioma que é tão diferente. E aí você tem também a correlação dos seus diplomas, a sua rede de contatos, né, tanto direta quanto indireto, isso tudo leva um tempo para você construir no exterior. E uma pessoa que já está consolidada no Brasil e que quer começar a mudar de país, eu sempre falo, não pense que vai ser fácil, porque essa fase de adaptação ela é dura, você precisa trabalhar muito a sua autoestima, porque ela vai lá para baixo. E eu ainda tenho síndrome do impostor direto, eu sempre me acho menos, né? As pessoas me veem muito maior do que eu realmente me enxergo. E isso também é difícil no exterior. E criar essa rede. Eu me lembro quando eu cheguei na Suíça, eu tentei me encaixar no mercado de trabalho, principalmente porque na Suíça você tem altos salários, né? O salário mínimo é altíssimo e as pessoas nunca ganham um salário só lá na Suíça, né? E eu fiz a minha colocação num determinado trabalho e a pessoa falou: não, você não, o seu diploma não é válido aqui na Suíça. Aí eu fui e fiz um mestrado lá na Suíça. Quando eu terminei esse mestrado, pensei: opa, agora eu vou, hein? Agora eu vou, agora é minha hora de conseguir o meu emprego. E aí falaram para mim: não, o seu alemão não tá suficiente para esse cargo. Eu falei: nossa, mas os seguintes estão todos potenciais, eu falo tantos outros idiomas, tem que ser perfeito o alemão para. Aí eu fui, melhorei o meu nível de alemão. E aí a última argumentação que eu recebi nesse mercado local foi que eu sou muito generalista, que eu não sou específica em nenhuma área. E aí depois que eu escutei várias e várias vezes sobre isso, do jeito generalista que eu sou, e eu não vou fundo, né, no detalhe de cada coisa, e aí eu falei pro meu marido: chega, chega de parar, de tentar ir contra a minha essência, o meu instinto, que sempre foi ser empreendedora. Eu vou falar palavrão. Aí eu liguei um foda-se bem ligado. Demorou até pra ligar. Demorou, Demorou. demorou. E eu fui bastante tempo lutando, né, contra essa essência natural minha, que é o empreendedorismo. E aí ela veio de uma forma muito orgânica lá na Suíça. Veio curando a minha dor, eu fui ajudar outras pessoas e aí tudo começou a crescer organicamente. Mas essa chegada e essa busca pela autoridade, por esse reconhecimento, eu sofri bastante. Por exemplo, quando eu oficializei a minha ONG lá na Suíça, e eu fui buscar apoio, e não financeiro, apoio na divulgação, apoio sei lá, em indicar fornecedores para eu alugar mesas para fazer os meus eventos. Eu criei oportunidades, elas não existiam para mim. E aí eu fui buscar esse apoio no Departamento de Integração da Suíça. Eu me lembro até hoje. Eu saí dessa reunião chorando. Eu fui praticamente expulsa do gabinete de integração lá da Suíça. E a senhora, que é a presidente desse gabinete até hoje, ela virou para mim e falou assim: o seu trabalho é um desserviço para a Suíça. E isso foi muito forte para mim. Caramba. Eu saí aos prantos daquele lugar e me questionei do meu papel no mundo naquele momento, se realmente a Suíça era o país para nós estarmos, apesar de meu marido ser muito bem consolidado lá, mas nós teríamos oportunidades de mudar em outros países pelo trabalho. Ainda tem uma política lá de não ser tão a favor da imigração. São Imagina. xenófobos. Inclusive esse final de semana. Então, assim, as pessoas imaginam a Suíça que é um mundo colorido, onde os elefantes cor-de-rosas voam. E não é nada disso. A Suíça é um país difícil para a imigração. É um país, assim, que eles são muito centrados neles.
Para você concorrer a uma vaga de emprego, então, nesse cenário que eu te falei, que eu tinha várias desculpas, não tenho diploma, fiz um mestrado, não falo alemão, falei alemão, é generalista, liguei o foda-se. Mas nesse caminho, por exemplo, você vai fazer uma aplicação de emprego para fazer um evento lá, vamos supor, para uma empresa suíça, vão te contratar. Por lei, eles têm que, independente da qualificação do candidato, por lei a vaga é para o suíço. Se o suíço ele não quer aquela vaga, abre para um europeu. Se o europeu não quer aquela vaga, abre para outros países. Só aí você já começa muito atrás. Só aí você já começa. Não adianta você, como brasileiro, que não tem. Eu tenho outros passaportes também. Eu me encaixo nesse segundo perfil e agora, graças a Deus, no primeiro. Mas nesse terceiro modelo, como brasileiro, por exemplo, independente se você é o mais qualificado, Não você interessa. vai, por lei, ficar atrás de um suíço ou de um europeu. Isso para você entender um pouquinho do quão difícil às vezes é começar, e por isso que eu falo do -10 num lugar quando você se propõe com humildade, com abertura, com adaptabilidade num país novo. E voltando nessa reunião com o departamento de imigração, onde essa senhora falou que o meu trabalho era um desserviço para a sociedade suíça, eu saí de lá me sentindo o cocô do cavalo bandido, aos prantos, questionando realmente o meu papel no mundo, questionando realmente aquilo, porque empreender é você enxergar o invisível. E você acreditar naquele invisível, ele está ali, eu vejo, ele está ali, eu sei que ele vai chegar. Só que para você falar para uma sociedade tão conservadora, onde o empreendedorismo ele é desmotivado, na Suíça são pouquíssimas pessoas que empreendem. Por quê? Por causa dos altos salários e dessa estabilidade que eles têm no país. Uhum, uhum. Interessante. E hoje eu falo com muito orgulho que essa mesma senhora que me expulsou daquela sala logo quando eu comecei, hoje ela me adora. Eu ia te perguntar isso, depois desse tempo todo, você já é reconhecida como uma cidadã do país? Porque tem gente que fala: "Você pode morar a vida toda fora, Sim, nunca você vai ser nunca vai igual. ser", Nunca nunca vai vai ser ser igual. igual, Mas nunca já vai tem um ser igual. sentimento um pouco melhor em Claro, relação. já tô, né, integrada. Quando você consegue o reconhecimento das autoridades locais. E para o suíço, eles são muito conservadores, como eu já pontuei aqui. Para você ganhar a confiança de um suíço, inclusive eu coloco isso no meu livro. Eu falo que eu faço uma metáfora, e não é minha essa metáfora, ela é do dean do mestrado onde eu estudei lá na Suíça. Ele falava para mim: Natália, os brasileiros são como um pêssego. Eles são moles por fora e duros por dentro. Ou seja, para nós conquistarmos, né, a amizade de um brasileiro nesse primeiro momento é mais fácil, mas para você realmente fazer negócios e conquistar a confiança de um brasileiro é muito mais difícil. E o suíço ou o europeu, ele é mais como um coco. Ele é difícil de você entrar no começo, Mas mas uma depois vez que você entra, eles são macios, eles são softs. depois que ganha confiança, fica Então, essa agradável. confiança, ela é fundamental no mercado europeu e no suíço também. Então, uma vez que e essa senhora, eles ficaram me observando de longe, os olhos, orelhas, ouvido, em cima do meu trabalho. Então eu fui dando resultados, eu fui mostrando para eles o quanto que o meu trabalho na integração, na educação dos imigrantes, né, que empreendem no país, estava realmente ajudando o país a progredir. Às vezes a pessoa que está no sistema social, ela deixa de estar no sistema social e passa a ser independente com o seu pequeno negócio. E a partir do momento que isso foi crescendo, aí eles foram se aproximando de mim, me chamaram para uma reunião, para entender um trabalho específico que eu estava fazendo num projeto de integração. Eu mostrei para eles. Aí eu pedi ajuda na distribuição, era uma cartilha contra a violência doméstica. Na época era um trabalho pequeno, que toda a base foi um time multidisciplinar de voluntários da ONG que desenvolveu essa cartilha, porque ela tem muita violência doméstica. E aí era uma cartilha, porque eu tenho até ela até hoje ela está traduzida em 4 idiomas, porque eu comecei ajudando as brasileiras e agora são várias nacionalidades que a gente ajuda com esse projeto. E hoje não preciso mais dela em física,
porque ela tinha 66 páginas e eu colocava do dinheirinho que eu pegava dos eventos, que eu criava essas oportunidades para gerar essa renda e eu ter esse dinheiro para imprimir essas cartilhas e poder distribuí-las gratuitamente para as pessoas. E eu pedi ajuda nisso, na distribuição desse material. Eu ia dar o PDF e pedir ajuda. Aí eles falaram, ai, mas esse material não fomos nós que produzimos. Eu falei, posso ver o material de vocês com violência doméstica? Sem brincadeira. Era um cartãozinho desse tamanho, de tamanho de cartão de visita, sabe aquelas sanfoninhas que você abre e você põe no bolso? Era aquilo o material deles. Não se compara com o material que a gente tinha feito gratuitamente para as pessoas. E a partir do momento que eu fui mostrando, não vai me ajudar? Tudo bem, eu continuei. Eu não desisto, Rodrigo. Então acho que tá aí a resposta, né? Galera que tá escutando, presta atenção. Qual que é a principal mensagem de tudo isso? Nada vence Não. o resultado. É a determinação e a constância. Pra Ter o realmente, resultado. exato. Então assim, um país super agressivo, na hora que você chegou por lá, Muito difícil. ninguém te apoiou, Ninguém. falou assim, vou dar micro resultados, Isso. né? E sim, muita força pra conseguir isso, porque em algum momento vai virar. Vai virar. E eu falo que eu tenho uma bicicletinha, aí eu vou nela. Eu não paro a minha bicicletinha. Devagar e sempre. É isso. E aí a gente consegue construir autoridade. Isso eu acho que em qualquer lugar, mas lá fora, acredito que com muito mais esforço. Sim. Esse último evento que eu estava mencionando para você, eu fiz em abril deste ano, que foi considerado o maior evento já realizado na Suíça para imigrantes empreendedores na Suíça. Foram 4.500 pessoas visitando esse evento e é itinerante. Então você não sente aquele 4.500 direto. E não é número de guru, é realmente números da segurança que estava lá controlando as pessoas. Eu consegui colocar tantas pessoas porque eu tive a ajuda das autoridades locais para divulgar o meu evento. Então, se você coloca evento quarto EVE Summit, você vai ver no Google, você vai ver que tem vários sites da Suíça mesmo que divulgaram, que chamaram a população local. E o outro aspecto também é que, desde o ano passado até esse, eu consegui um resultado que, para mim, realmente é um norte, que era um objetivo que eu tinha no meu coração, que eu queria muito. Eu queria parar de fazer eventos de imigrantes para imigrantes. Eu queria romper essa bolha. Eu queria passar isso. Eu queria trazer a comunidade local para visitar os meus eventos. Eles têm um alto poder aquisitivo e que haja realmente uma integração entre os povos, porque de nada adianta eu trabalhar com, sei lá, 40, 50 nacionalidades dentro do meu evento, e eu trabalho com esses números, tem gente do mundo inteiro que participam do meu evento ativamente, mas se os suíços estão lá naquela torre de cristal, olhando de cima para baixo assim pra gente. Então essa bolha, graças a Deus, eu comecei ainda tem muito trabalho para ser feito. Sim, e conta um pouquinho pro pessoal, e a gente falou isso em off, mas o trabalho para furar essa bolha, porque muitos têm eventos proprietários aqui no Brasil, e eu tô restrito a um número de pessoas. Então, assim, eu tenho um evento cervejeiro, mas eu só consigo falar para o meu público de cerveja. Eu tenho um evento de educação, mas eu não consigo furar a bolha, e eu preciso furar essa bolha. O que você fez além desse... consegui um contato ali com a autoridade local. Qual foi a... Para mim, o X da questão foi parar e observar a comunidade local, aonde ela busca informação quando ela quer participar de um evento. E a Suíça, voltando no ponto conservador, eles são muito conservadores. Então, no offline é onde funciona na Suíça. Aí o que a dona Natália fez? Nem tudo é Google e Instagram. Nem tudo é Google e Instagram. Eu investi nesse evento de maio 1.000 francos, que dá 7.000 reais. Que eu contratei a Bruna, que é uma das maiores influencers brasileiras lá na Suíça, ela é uma grande amiga minha. Eu contratei a Bruna para fazer a divulgação no Instagram dela. Esse foi o meu investimento, foi com a Bruna, porque eu confio nela, sei que ela faz um trabalho sólido lá na Suíça e já trabalhei várias vezes com ela. Ela foi a minha escolha de investimento para esse evento.
Foi o único investimento em valores que eu fiz. Todos os outros investimentos foi em 2 coisas que eu acho fundamental. Anota aí, galera. É a sola de sapato e é a saliva. Não tem nada melhor do que a sola de sapato e a saliva. O que eu quero dizer com isso? Que aonde eu ia lá na Suíça, eu ia num cabeleireiro fazer uma escova. Eu levava folder e eu deixava na recepção o folder do convite, chamando as pessoas, falando: venham, vai ter uma feira de empreendedorismo com 55 estandes de imigrantes trazendo produtos locais de cada país, trazendo uma feira gastronômica rica em sabores, em cheiros, para vocês passarem um dia legal com a família de vocês. Vai ter escola de samba tocando no evento, vai ter personagens do Mickey para animar os seus filhos, vai ter atividades para as crianças. Venha passar um dia diferente e venha ajudar pessoas que estão trabalhando para prosperar o país de vocês também. Então, fui trazendo essa conscientização para a população local, por isso que eu falo, tem muito trabalho ainda para ser feito nesse sentido, mas eu te conto que, eu ia, sei lá, no ginecologista, aí eu levava folder e deixava lá na recepção do ginecologista. A famosa panfletagem. A panfletagem e gastando sola de sapato. E aí eu articulei todo o time de voluntários que trabalham, né, nesse evento. E aí eu distribuí, fiz os folders, imprimi tudo. Eu, Nath mesmo, fui na gráfica, voltei lá com a minha mochilinha pesada, cheia de papelzinho. Fui direto no correio com o endereço de cada voluntário. E aí eu mandei para cada voluntário as cópias, tanto do folder, né, em A4, para eles pregarem em restaurantes, ou em salão, quando as empresas, ou mercadinhos locais. Então eu mandei tanto o folder em A4 quanto aquele pequenininho para poder distribuir fácil. Então foi esse boca a boca dos voluntários, foi criando esse fator multiplicador, né, das pessoas, e a sola de sapato falando e visitando e fazendo tudo isso. E a outra coisa que eu fiz também foi em a publicação em jornaizinhos locais. Porque lembra que eu falei que eu fiz uma pesquisa para saber onde que o suíço busca informação para ele participar ativamente dos eventos? E esses mercadinhos de bairro é o que me ajudou também chegar nessas pessoas. Então eu fiz a publicidade nesses mercadinhos, nesses jornaizinhos locais, que o custo é 0 e que eles querem mais é ter, né, o jornalzinho Tem cheio. uma informação nova. E foi isso, Rodrigo. Caramba. Tô Isso é pensando. incrível, porque aqui, pelo menos, eu vi um movimento muito grande nos últimos 10 anos. Não existe mais uma pegada de panfletagem, não existe mais esse cuidado de entender onde que o meu cliente está. E a galera vai toda para Instagram, para Google, para Face, é orçamento, é tráfego pago. Nada não, disso mas me deu nem retorno. sempre é isso. Não. Então é muito interessante escutar e quem tá aqui nos ouvindo prestar atenção nisso. Eu até tava falando com um sócio lá do clube, Uhum. ele tá com um evento médico Uhum. e a gente até falou, citei isso um pouquinho na nossa conversa, Uhum. e ele me pediu uma ajuda, falou, tá, como que eu vendo mais ingresso? Eu falei, gente, vocês já foram em todos os consultórios da sua cidade? Não. Vá. Sola de sapato. Vai em todos os consultórios, leva flyer, leva folder, leva cartaz, dá cortesia. Uhum. Dá umas Faz a 3 rede de cortesias. indicação. A rede de indicação, esqueci de falar isso. Sempre. Ou leva a sua família, leva suas amigas. Olha que legal. Mostra. Faz cada pessoa que vai também, que tá animada para ir, para que ela seja uma propagadora da ideia. Uhum. Hoje tá na moda, são as campanhas Member Get Member. Dá pra fazer isso com o evento. Dá para fazer. E é isso. Então, foi a mesma coisa. Falei, gente, Custo 0. coloca os médicos ou as clínicas como promotoras. A cada 5 que essa clínica vender, ganha um ingresso. Enfim, é bom pra todo mundo. Bom para todo mundo. E é mais nessa pegada de mudar um pouquinho a forma que está sendo feito pra atingir esse resultado. Então, tá aí o porquê de ter furado a bolha. É isso. E como diz o nosso mentor, Flaviones, conhecido como Flávio Augusto da Silva, tem uma coisa que eu me vejo muito nele, que é dadas as devidas proporções, né? Respeitando isso, né? Mas eu me vejo muito nele, com algumas coisas, que é o brilho no olho, a paixão por fazer as coisas,
e também esse lado rebeldinha que eu tenho. Eu sou muito rebelde e sou muito formiguinha atômica mesmo. As pessoas estão indo por um lado, eu vou para o outro. Eu vou no sentido completamente contrário da manada. E isso o Flaviones faz muito. E eu me vejo nele, assim, tipo assim, às vezes eu penso, será que eu tô muito louca? Será que eu sou louca mesmo nesse ponto? Por que que eu quero ir lá e a galera tá indo pra cá? Mas aí eu vejo modelos validados com o que o cara faz e dá resultados e eu vejo, não sou louca. Que bom ser louca desse jeito, né? Porque às vezes é fazendo esses caminhos contrários. E eu também, como eu frequento muito aeroportos, eu sempre vejo. Você já reparou no efeito manada? E esses testes sociais? Sei lá, você começa a bater assim, ó, do nada, e as pessoas começam a reparar, e daqui a pouco tem um tonto batendo assim a mão na cabeça. Sim. Então eu observo muito que às vezes as pessoas elas não pensam, elas simplesmente vão aonde o fluxo está indo. E eu vejo muito isso no aeroporto. As pessoas parecem que ficam meio imbecilizadas ou passivas quando elas estão no aeroporto. E você precisa pegar as rédeas da sua vida, independente do ambiente onde você está. E ó, pensar e vai pela válvula de escape. Muito bom. O exercício do e se, que o Flávio também falou. Eles três sentam, acho que a cada mês ou a cada 2 meses. E se a gente fizer isso? E se? Porque realmente para fugir do trivial. É. Fazer diferente. E realmente tem dado resultado. Já que a gente entrou no assunto de evento, Uhum. a gente também, por ter produzido eventos fora, né, os últimos 3 internacionais, então passamos por Islândia, Maravilhoso. Grécia e África do Sul, cada país de um jeito totalmente diferente de se negociar, de se fechar negócio. Por exemplo, o nosso time de operação falou que na Islândia a galera não queria assinar contrato. Porque como assim eu vou assinar contrato? Você não palavra tem confia valor. na minha A palavra. palavra tem valor. Isso. Surreal, a gente ficou maluco. Como que eu falo isso pro meu cliente? Então, você já passou por isso, conhece muito bem, então Sim. O meu livro trata realmente sobre isso. que eu preciso ler, que eu comprei no sábado, né? E fui lá prestigiar a sua Lançamento. lançamento. E aí, como que é esse movimento de feiras no exterior? Porque a gente vê o Brasil cresceu muito, summits, feiras, né? Esse movimento todo. Aqui são feiras grandes que existem no Brasil. Como que tá lá fora? Acontece esse tipo de evento? Acontece esse tipo de evento. Para minha realidade, do que os eventos que eu organizo hoje, né? Eu organizo e participo de mais de 30 eventos por ano. Só que os eventos que eu organizo, se você compara com os eventos aqui do estilo brasileiro, são eventos que estão um pouquinho fora da minha realidade ainda. Os meus eventos são mais, assim, artesanais, vamos dizer assim. Artesanal 4.000 pessoas, tá. Eu gostaria de ter um artesanal desse. Mas Olhando por esse existe, lado, sim, eu dou muitos resultados. A minha margem, ela é alta. Eu te falei qual é a minha margem dos meus bom eventos. negócio. Ela é alta, a minha margem. Eu faço muito com muito pouco. E desde que eu entrei para o Clex, no sentido das experiências, dos eventos que eu organizo, eu estou investindo mais para crescer e dar experiências únicas para as pessoas que participam dos meus eventos. A exemplo disso é o próximo evento, grande evento que eu tenho, que é no Castelo de Chillon, que eu aluguei o castelo inteirinho para fazer uma premiação internacional. Então também foi um alto investimento, foi um risco grande, né, da minha parte, mas eu sabia que ia dar o resultado esperado e graças a Deus já está fechado, o evento está lindinho. Mas isso é também um movimento de mudança. É um movimento da Natália enxergando aonde ela está, o que ela está realizando, e eu me vejo pronta para fazer novas escaladas. Tomar mais um risquinho, Tomar mais um risquinho, lado, fazer novas próximo parcerias, buscar loucos iguais a mim, para ver se faz alguma coisa, né, juntos, né, somando para multiplicar, né, porque eu vejo muito mercado, sabe, o Caio fala muito isso, que o matinho tá alto, então lá no exterior o matinho tá alto. Aqui lá as pessoas não fazem essa produção do jeito que o brasileiro faz com os eventos. Eu olho um pouco assustada, bastante assustada de ver o tanto que as pessoas investem e gastam nos custos de um evento. É surreal. Das noites que a gente fez na África, Aham, a gente fechou uma vinícola aham. e nós colocamos tanta coisa, muito painel de LED,
muita decoração, cenografia, um negócio incrível para 30 pessoas. O pessoal ficou em choque. Ela falou assim: a gente Não nunca faz viu um evento. isso. O príncipe de não sei da onde fez o casamento aqui não chegou perto dessa produção. Não faz. Os meus eventos são com os custos super enxutos. E o do Castelo, inclusive. Porque o próprio local, ele já dá aquele glamour. O que que eu vou decorar um castelo do século XII? Eu vou gastar com flor? Eu vou gastar com o quê, gente? Eu vou gastar com um tapete vermelho lindo, uma chegada imponente para as pessoas. Eu vou gastar no vinho que as pessoas. Eu vou gastar na experiência daquela pessoa. Para aquele momento ser único e inesquecível. Eu não gasto dinheiro à toa. Eu sou super pão dura nisso, tá? E os eventos que eu realizo, eles são. As pessoas saem falando: nossa, que incrível! E esse é o objetivo: fazer muito com pouco. E o que que eu estava falando? Ah, do Das próprio feiras lá fora. do próprio castelo, desse evento no castelo. É um castelo do século XII, como eu mencionei para você, e ele é de uma fundação suíça, o castelo é da fundação. E agora, no mês passado, antes de vir para o Brasil, o diretor de marketing do castelo me escreveu, porque nós vamos fazer a transmissão desse evento, que é só para 130 pessoas, numa televisão ao vivo suíça. Que legal. É louca, né? Que pessoa Muito louca que eu legal. sou, gente. E aí, quando eles souberam que a transmissão vai ser ao vivo numa televisão da Suíça e vai mostrar o castelo, eles me ligaram para 2 coisas. Natália, temos que renegociar o nosso contrato, porque como você vai usar as imagens do castelo na televisão suíça, o valor sobe. Eu pensei, tá bom, né? Aí tá, tive que assinar essa cláusula extra e subiu o valor do contrato. Legal. A outra coisa, aí veio uma segunda coisa. Você se importa da gente levar a nossa equipe de foto e vídeo para filmar e usar o seu evento na divulgação do castelo pelo país? Não, é só não me cobrar esse extra, né? Tá tudo certo. Eu não quis baixar a guarda, porque suíço, quando a gente fala de dinheiro com o suíço, eles são muito muquirano. Então, assim, eu não quis baixar a minha autoridade. Eu poderia ter negociado com esse valor, mas eu não negociei com o valor porque já estava dentro do meu budget. Eu tô super bonitinha, mas eu coloquei um contraponto na mesa. Aí eu falei: "Ah, não tem eu vou ter a minha equipe de foto, a minha equipe de vídeo, que é o Rames, que é um fornecedor meu, ele vem do Brasil pra Suíça pra fazer foto e vídeo desse evento, ele com a mulher dele, a Nara. Mas oh meu Deus, esqueci o nome dela, ela vai me esganar. A Melina lá na Suíça também, que vai fazer a cobertura. Mas eu já tenho a minha equipe. Aí eu virei pra eles e falei: "Não, não tem problema nenhum vocês levarem a equipe de vocês, contanto que eu tenha acesso integral ao material que vai ser produzido sem edição". Pediu bruto. Pediu bruto. Aí eu coloquei: "E by the way", no e-mail, porque eles são cheios das regras de dados, né, o modelo aqui do Brasil, ele se baseou muito no modelo da Europa, né, de restrição, de imagem, voz, dados e tudo. Eles não mencionaram isso quando eles me pediram. Aí eu falei assim: "By the way, cada participante no prêmio, eles assinam um termo dizendo que tá ok fazer uso da imagem, do som, então vocês fiquem tranquilos". "Ai, que bom, então obrigada que você já tem tudo isso". Eu falei: Já tenho tudo isso". Então é assim que você vai ganhando autoridade com o suíço. É você mostrar que você tá fazendo tudo direitinho. É você saber até onde você pode chegar de acordo com a cultura daquele país. Eu conheço já o suíço bastante, então eu sabia que se eu negociasse com o dinheiro, eu ia perder a autoridade para pedir o material bruto. E para mim esse material bruto vale o ouro. Exato. E você ficou numa posição muito boa na mesa. E aí eles, Tem até um voltando, favor guardado aqui na e aí os caras precisam de que uma brasileira alugue o castelo, faça o evento da magnitude que eu estou organizando para eles terem o material deles. Eles têm a faca e o queijo na mão. mas não tem ousadia. Não tem essa ousadia. Louca eu Brasileiro é sou. ousado. Não tem essa ousadia. Como você falou do seu evento da África do Sul, os caras não faz por quê? Não tem essa ousadia. Não acessa esse lugar. Tem que ter ousadia, tem que ser meio maluquinho. É isso, Rodrigo. Muito legal. E o que que a gente aqui no Brasil deveria aprender com os europeus nesse trabalho mesmo de produção, organização, criação de eventos?
Eu acho nesse ponto dos custos. Concordo. Enxugar custos. Porque as pessoas aqui, o dinheiro é tão precioso. A gente pode usar ele de forma consciente e estratégica. Então eu acho que a partir do momento que você tem um evento, que você é produtor de eventos ou que você tem o seu budget para o seu evento, repensa sobre ele. Qual é o retorno? É lógico que quem organiza um evento sabe que vai ter um retorno muito bom. Só que você pode economizar esse recurso para, sei lá, dar uma viagem de incentivo para um colaborador seu, fazer uma viagem e manter ele motivado, com sangue nos olhos, no seu time de vendas, para você poder prospectar mais e ter o seu time mais engajado. Em vez de você gastar com, sei lá, detalhes que ninguém quer saber. É igual quando a gente vende. Eu vou citar Flaviones de novo. Quando a gente vende, somos vendedores. Quando vendemos, o que você vende? Benefícios ou características? Tem gente vendendo errado. Quem vende uma Montblanc, ele está vendendo status, ele está vendendo autoridade, posicionamento. Ele não está vendendo aquela caneta que escreve, que ela é feita de brilhante ou com cravejado, né, banhada a ouro. O cara que compra uma Montblanc, ele está comprando o benefício de comprar aquela Montblanc. Então, o cara que frequenta o seu evento, ele já sabe que a experiência vai ser única. Esse é o benefício dele. Porque ele não vai lembrar se o copo era de vidro ou de cristal. Ele não vai lembrar se a mesa era de madeira ou alguma mesa mais, sabe, que se encaixa naquele cenário. Então, esses detalhes é onde eu enxugo o custo. E mesmo porque eu faço tudo muito à base, né? Como eu te falei, eu comecei os eventos criando uma oportunidade que ninguém me deu. Então, eu comecei a realizar eventos na Suíça para gerar valor para os projetos que eu tinha que rodar. Então, eu sou assim, pode me chamar de pão dura. Eu sou. Mas é muito bom escutar isso. E o recado para gestores de grandes, não, vamos lá, pequenas, médias, grandes empresas. O que são os indicadores nos eventos de vocês? Então a gente tem perguntado aqui no último ano, colocamos isso nas nossas trocas. Tá, como você é medido? Como a sua cadeira é medida, como a sua área é medida? A grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Qual é o KPI desse evento? Não sei. Ah, o meu stand tem que ser muito bonito. Quem que vai avaliar seu stand? Não, e o que é bonito para você não é bonito para mim? Não tem parâmetro, não tem indicador, então tá todo mundo fazendo por fazer, porque sempre fez, porque tem um budget aprovado, mas tá, realmente eu tô fazendo meu trabalho de marqueteiro, de publicitário ou de gestor desse projeto, o que eu deveria estar olhando? E como eu tô defendendo isso para as minhas lideranças, né? Porque eu tô sendo cobrado, então se eu sou um analista, um coordenador, um gerente, alguém tá me cobrando, alguém vai me cobrar resultado, mas eu nem sei o que tá me cobrando. Então, alinhem esses indicadores para poder provar resultado do seu trabalho. Né? Não necessariamente uma feira, ou uma confraternização. Eu vou medir por NPS. Tá, o que mais? O que mais dá para medir essa confraternização? Essa feira ou esse stand, o que mais dá para eu medir? Como eu provo o valor? É só no número de contratos vendidos? Talvez não. Quanto que de LTV esses contratos geraram? Então, eu expus em uma feira, fui lá e expus no seu evento lá na Suíça. Exato. Ah, não me gerou 3 negócios. Nossa, foi ruim? Não, Exato. porque o quanto para frente isso gerou de resultado. Isso. Mas é Esse muito difícil o LTV pessoal foi muito perceber. bem mencionado. Esse evento, por exemplo, de abril, por exemplo, que eu tive 55 estandes. E estandes, quando eu falo, são mesas, tá? Mesas desse tamanho, não é naqueles estandes gigantes que vocês veem. Expositores. Não, não é. Os meus eventos são artesanais. Como eu falei, eu tenho muito plano para crescer, né? Mas são 55 estandes de pequenos e médios empresários imigrantes lá na Suíça. No dia seguinte, eu estava com 30 vendido para 2026. Tá vendendo barato. Mas eu tenho uma alta taxa de recorrência. Recorrência. Tem pessoas que já vai para o 5º ano expondo comigo. Isso é muito bom. E eu vejo o desenvolvimento desses pequenos empreendedores lá na Suíça ou na Europa, que vem gente da Europa toda também para os meus eventos.
E eu vejo esse desenvolvimento por exemplo, esse ano, com essa loucura, esse rompimento dessa bolha, teve stand que não foi por falta de produto, mas em 2 horas os caras já não tinham o que vender. "Nath, vendi tudo, o que que eu faço?" Eu falei assim: Vai "Você curtir. vai pegar um caderninho", não curti nada. "Você vai pegar um caderninho e você vai mostrar o seu produto para a pessoa e você vai falar: na semana que vem, no dia X, vai estar chegando na sua casa e você vai fazer a venda sem o produto material no seu stand". Maravilhoso. E é o que acontece aqui em feiras enormes, eu tiro pedido, Tira que vai chegar pedido. daqui 2 meses, E às aí a vezes. pessoa que são pequenos "Como é que eu faço, Nath?" Eu falei: "Você vai pegar o caderninho, uma folha em branco, uma caneta e vai anotar, minha filha. Vamos embora. É assim que você vai vender. Você tem a maquininha lá lá é Twint, não é Pix. Pega o Twint da pessoa e pega a entrada, amarra essa venda aqui, porque venda é emoção. E o mais difícil eu tô te trazendo, você tá participando do meu evento, eu tô te dando cliente fresquinho na tua mão. Aproveita o seu momento. Então você vai pegar a entrada, você vai amarrar a venda, pega 10, 15%, o que seja, a pessoa completa o pagamento na entrega do produto na casa, porque é uma relação de confiança. Mas que você vai ficar com essa venda amarradinha, você vai. E assim foi. Excelente, excelente. Você já pensou em medir ano a ano, já que essas clientes, parceiros são fiéis, assim, esse ano o nosso grupo de empresários faturou X no ano que vem faturou 2x. Nunca mediu o faturamento deles. Pergunta para todos. Nunca mediu. Quanto eles cresceram de um ano para o outro, não só no evento, mas Sim, porque você está promovendo educação, sim, né? Isso é uma aula de vendas. sim. Então quanto que nossos expositores aumentaram, quanto eles estão prosperando, isso para um material de... É verdade. É muito É mais um resultado para eu mostrar, né? Através do faturamento deles que estão crescendo juntos. empregos gerados. Agora a gente tinha, né, desses 50 expositores, a gente tinha 100 pessoas que trabalham, agora são 200. Olha que Sim. governo, né? Enfim, para quem interessar, a gente está gerando emprego, a gente está aumentando. Estamos tirando a pessoa, né? Agora já está independente, o negócio dela tá andando. No primeiro ano que eu fiz esse evento, que foram 200 pessoas, hoje já vai 4.500. Cresceu muito em 5 anos. Incrível. Em 5 não, em 4. O seguinte vai ser em 2026. Eu vi vários pequenos empreendedores fazendo, não tinha empresa registrada ainda, estava empreendendo por hobby ou por necessidade, não sabia como oficializar um negócio. Então era muito amador o próprio negócio em si. Informal. Informal. Então, a partir do momento que eu enxerguei toda essa realidade onde eu estava inserida lá na Europa, foi que veio. Eu falei, poxa vida, eu sempre ensinei empreendedorismo aqui no Brasil. Abri minha primeira empresa com 22 anos, sozinha. Eu sei como ensinar essas pessoas. E foi aí que eu olhei um pouco essa vertente dos eventos e trouxe a educação, a capacitação empreendedora para essas pessoas. Então Onde entra a Belong. É onde entra a Belong. Conta pra tu. A Belong é uma escola de negócios que eu abri lá na Suíça. Ela é 100% focada em empresários brasileiros pelo mundo. Então nós temos uma esteira de produtos, né? Desde a Belong Stream, que é como se fosse um Netflix do empreendedorismo. Hoje nós damos 55 certificados internacionais com uma única assinatura para a pessoa. São 650 horas de conteúdo dentro da Belong Stream. Também temos mentorias e imersões dentro dessa esteira de produtos da Belong. E eu falo com muito orgulho também que a Belong ela nasceu dentro do Clex. É verdade? Ela nasceu dentro do É Clex. super recente. Oficialmente eu comecei a vender em setembro É do super ano recente. passado. Oficialmente em setembro do ano passado. Ela está crescendo muito. Eu tenho muito que crescer ainda dentro da Belong. E eu estou muito feliz com o trabalho que nós estamos realizando. E agora eu estou pronta para crescer ainda mais aqui no mercado brasileiro. Que eu falo, as pessoas falam, Nath, você tá doida? Você comeu cocô? Porque você tá lá na Suíça, num Trabalhando acesso franco, né? com a melhor educação do mundo. E você tá lá nesse ambiente
E você quer aqui o mercado brasileiro? Eu falo, exatamente por isso. Porque eu consigo dar a educação de qualidade, o selo internacional suíço, por ser uma escola suíça, né, de cursos livres, Exato. né, de capacitação, mas eu posso dar esse selo como uma escola, né, de cursos livres lá na Suíça, para cá, trazendo essa, né, a excelência suíça de como fazer as coisas bem, mas aqui é a oportunidade, um país onde você tem a maior desigualdade, onde você tem pessoas, né, lutando, né, a gente vê os números do Sebrae que as empresas crescem, quebram muito, né, Nos primeiros 5 anos tem uma 5 taxa anos, enorme, depois 8 a 10 cada também. 10 empresas, esse número é alarmante. Para mim, como que eu enxergo isso? Oportunidade. Eu estou indo aonde a oportunidade está me levando. E aonde o país ele tem essa necessidade pela educação. Lá na Suíça a gente tem educação de primeiro mundo gratuita. Aqui está a oportunidade de mercado, então é aqui que eu tô. Excelente. E também eu, olhando de fora, vejo que para os brasileiros que estão aqui nos escutando, ainda assim vale a pena para quem está aqui, né, fazer a assinatura da Com Belong certeza. e se credenciar, estudar, porque Exa tem muito material lá que serve para nós, não só para quem está lá fora. Exatamente. É para o público-alvo brasileiro realmente, tá. Eu comecei com essa observação do mercado de brasileiros na Europa, foi através dessa olhando essa necessidade, mas o meu público-alvo da Belong, ele é 100% de brasileiros aqui pelo mundo, né. Excelente. E indo para a educação, já que a gente mudou um pouco aqui o teor da conversa, o quanto a educação, ela é um ativo estratégico de marca? É realmente o motor principal, né, igual a gente tem escutado bastante? Como que você olha para isso? É o motor principal, é o motor principal. Só que antes, nós temos essa consciência. Hoje eu, Nath, vejo uma dificuldade grande de trabalhar com a educação, principalmente nesse mercado, que é o que eu quero estar, que é o mercado brasileiro, que aqui estão as oportunidades. E a consciência. Nós temos essa consciência da importância, né, de sentar, de estudar, o amor, a paixão pela leitura, né, pela experiência. Às vezes você não vai estar aprendendo tanto, mas você vai estar vivendo uma coisa única que vai ajudar na sua educação. Então eu vejo muita dificuldade de entrar no mercado, é uma bolha que eu estou buscando como romper. Eu estou em busca de parcerias estratégicas aqui no Brasil, para poder escalar a minha empresa. Aliás, quem estiver me olhando e quiser uma parceira, estou buscando. Daqui a pouco a gente passa o arroba aqui, vocês vocês chamam. Estou buscando parceiros estratégicos para conectar a Belong e fornecer para quem já tem essas plataformas consolidadas aqui no Brasil de educação, eu quero fazer uma parceria para dar os certificados suíços para essas que já estão consolidadas aqui. Esse é o meu objetivo. Mas voltando na importância da educação, é difícil você falar sobre uma coisa tão importante, mas que as pessoas não enxergam valor naquilo. Essa é a dificuldade que eu tô tendo aqui, que eu preciso romper isso daí, que eu ainda não enxerguei como. Como é, sabe aquela coisa, eles não sabem. Como você vai mostrar um benefício, e não é o problema de mostrar o benefício, mas para uma população onde a educação, ela está em segundo ou terceiro plano. Os caras preferem gastar dinheiro num negócio, sei lá, que eu fui ver que era tigrinho. Eu falei, tigrinho, gente, que negócio é esse de tigrinho? Loucura. A hora que eu fui ver o que tá acontecendo, eu pensei comigo, é o poste fazendo xixi no cachorro, só pode ser. Mas aí tá, é outra oportunidade. Só eu que não enxerguei ainda como fazer com que essas pessoas tomem essa consciência sobre a educação. Mas respondendo a sua pergunta bem especificamente, para mim a educação, ela é a base de tudo. Quem investe na educação, as empresas que investem na educação dos seus colaboradores ou nas experiências dessas pessoas, fazer com que a sua própria empresa seja uma própria universidade de si. Dentro da Belong, eu não falei, mas eu também tenho
uma ramificação que é trabalhar com franquias. Por exemplo, imagina que a Fito é uma franquia pelo Brasil todo. Se Deus quiser, vamos franquear a Fito. O Rodrigo, ele não precisa investir em treinamento constante dos colaboradores, não precisa estandarizar esses treinamentos, né, para medir resultados e tudo isso. Então, dentro da Belong, eu estou pronta para pegar o seu conteúdo personalizado. Tipo universidade corporativa. Exato. Fazer tudo o que você precisa em todas as áreas, é vendas, é marketing, é processos, planejamento, estratégia, no modelo que você quiser, eu personalizo isso, faço as aulas, coloco numa sub-aba da minha plataforma dentro da Belong e você está livre disso. Por que as pessoas não fazem isso aqui? É um mercado imenso. Isso é uma vertente que eu tenho dentro da Belong, que eu estou prontinha para expandir. E a outra vertente são em parcerias com universidades, com cursos de extensão universitário, porque eu posso oferecer a Belong Business School para os alunos que já estão matriculados em determinadas faculdades, fazendo uma parceria consolidada, e esses alunos, além de receber o diploma universitário e se capacitando também através do empreendedorismo, e eu vou mencionar o Flávio de novo nessa entrevista, mas ele aqui é meu grande professor. O médico, ele sai da faculdade sendo médico. O advogado sai da faculdade sendo advogado. Eles vão ser empreendedores. E a faculdade de medicina, de advocacia, não ensina, de odonto, não ensinam esses caras que são autônomos que eles são empresários. Então, fazendo uma parceria estratégica com a Belong, além de estar completando esse ensino que é carente dentro das universidades, eu ainda completo com o diploma internacional. Eu expando a mente daquele aluno. E as possibilidades e as oportunidades pelo mundo. Resumindo, eu tô com a faca e o queijo na mão, eu só tô esperando para cortar direitinho. Muito bom. Isso que é de setembro, hein, gente? É de setembro. Super recente, negócio incrível. Educação é... Tô só começando, né, Rodrigo? Tô só Exato. começando. E realmente a gente, como donos de empresa, a gente conseguir se posicionar como uma marca que educa, Isso faz muita diferença. muita diferença. Como você marca? Exato. E marcar com educação, a gente marca profundo. Então, Para sempre. é. Para sempre. Isso a gente já faz. Quando se fala em educação, vejo, no mundo dos empresários, empreendedores, nossa, mas eu tenho que ter uma escola, mas eu tenho que ter... Não necessariamente, né? Claro que é importante, mas como eu estou educando o meu mercado, como eu estou educando o meu cliente, não educar na forma no professoral, né? Como eu estou auxiliando esse mercado, o podcast aqui é parte de educação, né? A gente está auxiliando os nossos ouvintes, quem está assistindo, a ter um acesso a algo que não teria. Como que vai ter 1 hora de conversa com você? Não é tão simples. Então a gente consegue auxiliar o mercado para terem mais insights. Não necessariamente eu sou uma escola, mas se eu fosse uma escola seria melhor. Uma escola seria melhor. Claro. E eu faço prospecção ativa com as franquias aqui no Brasil. Eu, Nath, eu sou a vendedora da Belong. Voltando é difícil você vender o que eles não sabem. Por exemplo, eu quando faço uma prospecção e eu consigo agendar uma reunião com alguma pessoa que é responsável por determinado departamento de treinamento dentro daquela franquia, os caras têm aquela mentalidade de funcionário que não dói no bolso dele, ele já está acomodado com aquilo que já está funcionando vários anos. E aí, quando eu falo da Belong, das possibilidades que eu posso oferecer, com benefícios para aquela franquia, eu vou deixar o treinamento dele standard. Eu vou tirar custos, porque o cara, se ele faz aquele treinamento constante, aquele custo, aquela hora daquele cara, ele não precisa gastar tudo isso. E se ele for esperto, ele vai enxergar, por exemplo, numa escola de negócios internacional como eu sou, como parceira estratégica, e ele vai fazer até um motor 2 dentro da própria capacitação, porque ele pode vender isso para os franqueados dele como escola de empreendedorismo. E eu comissiono o cara. E eu falo isso e os caras não enxergam. Calma. Tem muita Tem muita coisa para fazer, mas muito bom. Então, assim, educação
fundamental para a gente como empresa e cada vez mais, né? Ainda não é um mercado que está tomado. Então a gente vê estudos lá dentro do nosso grupo. Cara, o mercado de educação é gigantesco, mas ainda tem um espaço infinito para crescer. Uhum. Infinito. Sim. Então a gente tem um caminho muito importante a ser traçado por aí. E aí a gente olha para essa diferenciação. Então tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Como que você olha para quem só tá informando? Ah, Papagaio de pirata? eu tô só informando, eu tô pegando conteúdos e de quem realmente educa. Eu chamo papagaio de pirata. A pessoa escuta e ela fica repetindo que nem um papagaio Tá o que perto ela do, escuta. do empreendedor de palco. E é isso, o empreendedor de palco. O que eu acho que também é um trabalho de conscientização, mas também é das pessoas deixarem de ser idiotas e tolas. Porque como é que você vai acreditar numa pessoa que a história dela não dá resultado? O cara tá ensinando, lá na Suíça mesmo, tem várias charlatanas dessa, que ensina como fazer 1 milhão e a pessoa não tem 1 milhão na conta. Não funciona? Ah, me poupe, né? Entendeu? Então, assim, o golpe tá aí, cai quem quer. Abram os olhos, vão atrás. E quando vocês vão procurar um médico? Vocês não vão atrás do resultado? Vamos supor que você quer operar o nariz. Nunca operei o nariz, mas vamos lá. Você vai operar o seu nariz. Você não vai atrás dos resultados, né? Das pessoas que já operaram com aquele médico para ver como é que foi, né? Todo o processo, o pré, Sim. durante, o depois, o pós-operatório. Quando você vai atrás de uma pessoa para ser a sua mentora, ou para ir atrás, né, de buscar que a pessoa cuide do departamento de educação da sua empresa, vai atrás na trajetória, nos resultados daquela pessoa, se realmente ela tem a base daquilo que ela está falando, indicação. Porque os gurus, e eles se multiplicam, né? O slogan da Belong, inclusive, é esse: It's no time for gurus, it's time to belong. Muito bom. É. Os gurus, tem os gurus muito bons, mas tem muito picareta. E a gente tem que tomar muito cuidado. Realmente, dá para perceber. Igual um médico que não é tão bom, a gente consegue reparar de alguma a forma que ele fala, se o consultório dele tá arrumadinho, não tá. Se a pessoa tem experiência, se ela viveu aquilo, como é que a pessoa vai ensinar uma coisa que ela não viveu? É que nem no meu livro. São experiências minhas negociando com essas culturas. Tem países dentro do meu livro que eu ainda não conheço, mas eu fiz questão de colocar no livro, por quê? Porque são culturas que eu já sentei na mesa para negociar. Esse foi o meu critério de seleção dos países do meu livro. Eu, Nath, conheço mais de 80 países, só que tem países que eu já visitei que não estão no livro, e tem países que estão no livro que eu, a Nath, ainda não conheço. Mas o meu critério de seleção para colocar esses 65 países dentro do meu livro foi: eu tenho experiência negociando com eles. Eu posso falar sobre as diferenças culturais, sobre essa sensibilidade no sentir da pessoa que está aqui do outro lado da mesa comigo? Eu sei falar sobre técnicas de negociação respeitando e compreendendo essas nuances culturais com determinada cultura? Esse foi meu critério. Muito bom. Nath, pra gente fechar, gosto de sempre trazer uma última pergunta, e aí você vai ter que pensar bastante, que é: qual é uma memória, ou a memória, que te marcou profundamente e que ainda influencia o jeito que você cuida da sua família, toca os seus negócios, toma suas decisões, o jeito que você vive hoje? Do ambiente profissional ou Tudo. Não, a pessoal? memória que mais te marcou e que isso me influenciou demais, a ser quem eu sou e a fazer o que eu faço hoje. Nossa, vou ter que trazer bafão de família para a mesa. Foi a forma como eu vi as mulheres da minha família sendo tratadas. Eu venho de família italiana muito tradicional. E eu sempre vi a minha mãe, as minhas tias, que são maravilhosas, sendo tratadas como sub. Então isso, eu me lembro, tenho essas memórias de criança e na minha adolescência, eu vi assim cenas assim que eu pensava comigo: "Nossa, um dia eu ainda vou me vingar de tudo isso", me vingar no sentido positivo, não aquela coisa da vingança, né, não, no vingar no sentido
eu vou fazer algo para o mundo para que esse sentimento tão negativo ele se transforme numa coisa positiva. E eu faço isso diariamente. Eu vingo a minha mãe, eu vingo as minhas tias e eu honro. Não é a palavra vingar, é a palavra honrar. Acho que seria mais apropriada para isso. Então essa é a minha... Nossa, engraçado eu ter pensado nisso, mas é o que me marcou muito e é o que me move. Obrigado por compartilhar. Obrigada. Então, essa pergunta tem trazido respostas muito bonitas. Eu agradeço demais. E realmente, vendo o seu trabalho, tá aí, né? Tá guardadinho isso. Todo o seu trabalho auxiliando pessoas. Certeirinho. Sim. As pessoas que você ajudou e ajuda. Esse seu trabalho lindo, né? De empreendedorismo social. E agora expandindo ainda mais. Com Né, certeza. ajudando mulheres, filhas também, homens, filhos que Tudo. precisam de mais informação, mais capacitação, mais dinheiro. Então a gente está ajudando também as pessoas a prosperarem. E talvez venha daí, né? Claro que são várias coisinhas que estão dentro da gente, mas essa é. Daí vem a minha força. De mostrar que eu sou capaz. E eu acredito que daí também vem essa síndrome do impostor tão forte que eu tenho. O Joel ontem publicou um card no feed dele que era um pino de xadrez e no espelho tava o pino da rainha. Como a pessoa se vê e como o mundo vê a pessoa. Os feedbacks que eu recebo, até do reconhecimento meu. Eu acabei de ganhar um prêmio dentro do nosso grupo de emprego. A hora que eu vi, eu ganhei um prêmio com ecossistemas e esteiras, né, de parcerias estratégicas dentro do grupo mais forte de empresários do Brasil. Tava Não é lá. fácil. Não é fácil. Eu tava lá, dentre os melhores, eu fui às 9. Eu tenho que falar com a boca cheia. Sim. Na hora que eu subi naquele palco, eu pensei, por que eu? Olha o impostor, né? Sempre. Eu não mereço. Então, assim, acho que vem também daí, da minha história, né, da minha dificuldade de aceitar também o meu valor e provar, né, e desse movimento todo que eu faço. Mas eu tô superando. E é uma vida para superar. Com Você não tá certeza. sozinho também, tem. Eu passo por diversos momentos, todos nós passamos. Né? Até acho que falam isso algumas vezes lá nos encontros. Acho que pelo menos 2 vezes perguntaram: quem aqui se sente pequeno? 200 pessoas, 250 pessoas, a grande maioria levantou a mão. Falou: eu me sinto pequeno. E tem gente lá que a gente é peixe pequeno, Luberto. Eu, então, do teu lado, continuo pequenininho. Só peixão. Sim. Caramba, né? Não tô sozinho. Sim. E realmente tem estudos, né? Quanto mais a gente sobe em carreira corporativa, seja como dono ou como funcionário, a síndrome é maior. É maior, mas vamos tentar olhar também pelo lado positivo. Por eu me sentir assim, eu sempre quero me provar, sempre dar mais resultados, sabe? Então isso me move. Também tem um lado muito positivo de eu ter isso dentro de mim. Então também não quero tirar tudo isso dentro de mim. Faça a mesma coisa. E a outra coisa é estar dentro do Class Club, ter essas referências monstruosas ao nosso lado, nos instiga a sempre querer mais. Né, de sempre olhar para a referência e saber, eu vou me motivar para conseguir mais, vai puxando a régua para cima. É uma delícia isso, Total. Mostra que a gente tem muita coisa para fazer. não é? Isso é ótimo. Não é? Isso é ótimo. Muito bom. Deixa pro pessoal seu arroba, site, LinkedIn, enfim, o que você quiser. Fala do livro, onde que eu encontro esse livro, o nome do livro. Sim, o livro eu estou lançando agora no Brasil todo, pela editora DVS, o nome dele é O Mundo é Seu, Negócio Fechado, que é um livro que eu trago experiências pessoais negociando com 65 culturas pelo mundo. Então eu sempre trago experiências que eu vivi, trago essas nuances culturais de cada país e depois eu dou um pouquinho sobre técnicas de negociação com cada um desses países. Falo de aspectos também, como uma postura não verbal, que às vezes não adianta você também entender o idioma, você tem que ler a pessoa, ler, né, a postura, ler como um silêncio, às vezes ele é interpretado em diferentes culturas, ou mesmo um sorriso. São várias nuances que você tem que observar como você faz negócios no exterior.
para você compreender realmente o que aquela pessoa, ou tentar, né, compreender para melhor negociar com aquela pessoa. E tá também nas melhores livrarias do Brasil, o livro O Mundo é Seu, Negócio Fechado, e pela Amazon. O livro está à venda, e desde sexta-feira está naquele digital, no Kindle. No Kindle. No Kindle. Uhum. Por ali também, vocês conseguem adquirir o livro. Meu arroba é Nath Mondelli, com T mudo, 2 L's e I no final. E eu vou deixar o site da Belong Business School, que é b-long.com.br, que significa pertencer à minha escola. O nome dela foi bem proposital. A educação nos permite sentir pertencer a qualquer lugar do mundo. Nath, muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada. Foi incrível. É um prazer te ter aqui. Ainda bem que o Que universo tudo conspirou esse momento, conspira e tudo dá certo, né? Então foi muito bom, foi incrível escutar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua carreira, como você se alimenta, né, e para os desafios. E vou deixar também minhas redes aqui para todos voltarem a estar comigo. No Instagram, @rovitor. Eu falo mais sobre empreendedorismo para o mercado de eventos. Já estou com a minha mentoria aberta, meu clube Uau! para o mercado de eventos. Então, já temos algumas pessoas chegando. Então, quem tem interesse, me procure. Tem muita coisa, eles são mais de 15 anos nesse mercado. Eu posso te ajudar a acelerar o seu negócio. O @fito.ag, que é a nossa agência hoje, que a gente trabalha no mercado corporativo, no mercado de brand experience. E lá tem cases, tem feedbacks, enfim, tem uma série de informações lá dentro que você pode acompanhar um pouco dos nossos projetos. E puxando um gancho de franquias, tá? O nosso projeto de franquia tá pronto. Gente, ó a oportunidade batendo na porta. Então, primeira vez que eu tô falando em público sobre isso, podem me procurar também. A gente quer expandir a Fito a nível Brasil e temos tudo preparado, todos os processos, os playbooks, marca. Então, a gente tem tudo que precisa para você que tá aí em Não sabe dificuldade, como? não sabe como crescer ou tem interesse em ter uma agência nesse mercado. Estamos com as portas abertas para avaliar você, o seu negócio e, quem sabe, ter uma unidade junto com a gente. Posso fazer um parênteses? Claro. E também ter, quem sabe, uma unidade lá na Suíça, porque a gente está namorando aqui. Isso vai dar certo. Mas eu também queria fazer esse parênteses, porque a minha primeira empresa foi uma franquia. E quando você quer ir dentro de um segmento que você já tem um pouco de experiência, não se aventure em um segmento que vocês não têm experiência, mas ainda não se sente pronto para empreender e correr esse risco, uma franquia é a melhor forma que você pode fazer para você empreender com mais segurança, porque ele te dá um know-how. Como ele falou, são mais de 15 anos de experiência no que ele faz. Então, tendo uma franquia da Fito, vai te dar esse conhecimento estratégico e todas as parcerias que ele já traz na bagagem dele. Então, é isso. Muito bom. Falou melhor do que eu. Pessoal, se gostaram do episódio, curte aí, segue no Spotify, no YouTube, enfim, onde quer que você esteja assistindo. Dá aquela curtidinha, compartilha com um amigo, com um familiar, com o sócio, que eu acho que dá para aprender muito com esse episódio. E é isso, nos encontramos na próxima e muito obrigado.